Olá, está começando mais uma edição do Jornal da Orla na TV e o convidado da semana é o cientista político Alcindo Gonçalves, que vai falar sobre o clima político no Brasil e as denúncias contra o ex-presidente Lula. O Jornal da Orla na TV já está no ar. Estamos de volta com o Jornal da Orla na TV. O convidado da semana é o cientista político Alcindo Gonçalves. Olá, Alcindo, grande prazer recebê-lo novamente. Eu que agradeço o convite, mais uma vez estar aqui com vocês. Bem, vamos falar sobre esse clima de efervescência política vivido pelo Brasil, não é? Nunca se viu na história recente do país uma confusão tão grande e agora a situação do ex-presidente Lula, acusado pelo Ministério Público Federal de comandar aí, ser o chefe, o comandante supremo de um esquema de lapidação dos cofres públicos que arrasou com a Petrobras. Como é que você viu essa denúncia contra o Lula e o que acontece a partir de agora, Alcindo? Bem, ela não surpreende, pelo evidente, né? Toda a trajetória das investigações, das denúncias que vieram à tona nos últimos tempos apontavam nessa direção. Eu acho que realmente o conjunto da obra tem situações e problemas muito graves que precisam ser investigados, apurados e definidos e, eventualmente, se provados, o ex-presidente terá que se haver com a justiça sobre isso. Agora, em relação à denúncia em si, eu acho que ela segue um ritmo natural e normal do processo judicial. Agora, o que eu contesto, o que eu acho um pouco exagerado, foi a maneira, a forma como ela foi feita. Quer dizer, eu acho que foi um pouco excessiva. Um show, né? Um excesso de um espetáculo. Um espetáculo pirotécnico que a força-tarefa da Lava Jato montou. Foi desnecessário. Né? Absolutamente desnecessário, até porque eles não apresentaram provas novas e evidências novas que justificassem aquele conjunto de acusações e principalmente de expressões que foram usados, aqueles quadros, aqueles slides, etc., que eu acho que isso, até certo ponto, acaba contribuindo para enfraquecer, até porque no meio jurídico se questiona, bem, peraí, mas não é assim que a justiça opera. E as pessoas precisam entender que Ministério Público é parte, Ministério Público não é poder judiciário. O Lula sequer é réu, porque houve uma denúncia. Quem vai definir se aceita ou não é a justiça, no caso o juiz Sérgio Moro. Aí sim, se for aceita a denúncia, ele se transforma em réu e terá todo o direito de se defender do devido processo legal. Então eu acho que a democracia, as instituições políticas, a política propriamente dita, não se fortalece com esse tipo de exagero. Pelo contrário, se enfraquece. Agora, de qualquer maneira, o ambiente é um ambiente tenso, natural, em função de tudo que aconteceu, impeachment e etc., e que agora nós temos que saber sair dessa situação. Né? Bom, exageros à parte, que eu concordo que houve mesmo, também concordo, Alcindo, parece que todas as evidências indicam que o Lula comandava, ou pelo menos sabia desse esquema gigantesco de corrupção. Ou se ele não soubesse, ele era o maior dos idiotas do planeta, porque todo o círculo em volta dele está sendo preso, não é? Empresários, políticos, homens de confiança como o Zé Dirceu, que está na cadeia há muito tempo já. Quer dizer, e ele não saber de nada, todas as declarações que ele sabia. Bom, aparentemente ele sabia. Mas o que me causa... Saber não caracteriza o envolvimento direto. Essa é uma questão também a ser considerada. É considerada. A questão agora, o que me parece também um exagero, é o envolvimento da ex-primeira-dama Marisa Letícia. Ela não tinha nenhum poder, quer dizer, eu acho que o caso dela, eu acho que ela nem deveria, porque se o marido comete um delito... O que a mulher tem a ver? Ela não era do governo, ela não fazia parte do governo, não assinava nada, não tinha poder de decisão. Talvez tenha sido em função do apartamento do Guarujá, que ela participou. Tudo bem, mas eu acho também, eu não conheço evidentemente os detalhes do processo, da investigação, etc., mas eu tendo a concordar com você. Eu acho que, em síntese, a situação do Brasil é muito séria. Só para concluir, Alcindo,
A partir desse princípio, então tem que punir os netos do Lula que se usavam o pedalinho, foram beneficiados do pedalinho. Lá no sítio, né? Quer dizer, então, eu acho que o Lula, sim, tem que responder, tem que explicar e vai ser julgado. Agora, me parece, eu não sou advogado. Não, a mulher me parece que há um certo exagero nisso também. Aparentemente, sim. Evidentemente que uma mulher de um presidente pode ter uma ação mais ativa. Mas não parece era o caso dela, que né? fosse o caso dela. Né? Bom, mas prosseguindo o que você falou, esse clima todo, tivemos aí o Eduardo Cunha cassado. Eu nunca se viu isso na história recente do país. Não é? Até porque alguém pode dizer, peraí, mas corrupção no Brasil não foi inventada agora. Ela é muito antiga, os desvios, a corrupção, a moeda de troca, a barganha, a negociação, a negociata, não a negociação, a negociata no Congresso, quer dizer, em troca de cargos e dinheiro, em troca de apoio. Isso não foi inventado agora, tá certo? Agora, talvez o ponto positivo que nós estamos vivendo nessa atual fase é realmente a denúncia e a apuração, quer dizer, a justiça, etc. Nesse ponto, eu acho que Polícia Federal, Ministério Público e a própria Poder Judiciário têm tido um papel notável, inclusive o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o Supremo está devendo, viu, Alcindo? Em termos, mas eu acho que, de qualquer maneira, o Supremo Tribunal Federal tem sido hoje um fator importante de equilíbrio, por um lado, e de decisão, por outro. Você vê, o Supremo aceitou que a Constituição fosse rasgada no caso do impeachment, porque o impeachment implica em perda de direitos. Aí, calma, isso não foi decidido. Não foi, mas o presidente do Supremo foi autorizou. Uma opinião pessoal. Esse assunto a gente tem esperança com a Carmen Lúcia agora. Mas veja outro fato. O senador Collor, ele é acusado de 227 crimes. 227 crimes. O processo contra ele está há 1 ano na gaveta do Teori Zavascki, que não julga. Está devendo do Supremo. Ora, por outro lado, o Supremo precisa, a ministra Carmen Lúcia, na sua posse, deixou isso claro. A justiça no Brasil tem que ser mais eficiente, mais ágil. Sem dúvida, eu acho que é. E no caso do Supremo Tribunal Federal, há um problema grave. Quer dizer, na maioria dos países do mundo, as Supremas Cortes são cortes de controle de constitucionalidade, só julgam questões que envolvem... No Brasil, não, o Supremo Tribunal Federal julga praticamente tudo, não, mas é o Supremo, é a Corte Final. Julgou até se podia levar pipoca ao cinema. Pois é, julga questões menores. Eles fizeram alguns artifícios, agora tem duas comissões que julgam, para tentar agilizar, mas o volume de processos é gigantesco. Quer dizer, então, realmente é difícil, precisa reforma, mas, de qualquer maneira, dada a inércia do Poder Legislativo, que não legisla, vamos dizer, português claro, e a crise que envolve o Executivo, o Judiciário no Brasil, especificamente o STF, tem sido um ator extremamente importante para tomar decisões significativas em vários planos do Brasil. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que caminhar, não podemos perder esse elan que nós conquistamos, né? E passar o Brasil a limpo e em frente. Né? Falando em passar o Brasil a limpo, o Eduardo Cunha, politicamente, está liquidado. Você acha que pode ter consequências, que ele possa falar coisas que atinjam o governo Temer, o coração do governo Temer? É difícil fazer essa avaliação. Eu acho que ele vai ainda fazer algum tipo de denúncia, de acusação e tal, mas ele vai acusar quem? Pessoas que já foram acusadas, vai revelar algum detalhe que pode piorar a situação de alguém. Não acho que ele vai criar fatos novos. O que ele pode é agravar a situação de alguns personagens que nós já conhecemos aí, que estão já na berlinda há algum tempo. Mas ele, de fato, é página virada na história política brasileira. Mas Lula da Silva ainda não é página virada, sempre será um personagem importante da história. E a história tem tempo para poder fazer um julgamento. Eu queria saber de você, Alcindo, o futuro político do Lula. Ele corre o risco de ser condenado, mas pode ser absolvido também. Qual é o futuro político do Lula? Houve um dano muito grave à imagem do Lula, que era um mito. Já não é mais um mito. Com certeza. Eu acho que, com certeza, ela foi abalada. Uma eleição em 2018, se ele puder concorrer, porque agora a expectativa é que ele possa ser condenado pelo juiz Sérgio Moro e depois um tribunal superior, um tribunal federal, segunda instância, confirma essa condenação. Pronto, ele está na ficha limpa e estaria proibido de participar do processo eleitoral.
Ele vai chegar em 2018, se chegar com possibilidade de ser candidato, mais enfraquecido. Depende muito do desempenho do governo Temer. Se o governo Temer for muito mal, se a crise se aprofundar, o Lula pode surgir como o salvador da pátria, né? Ou, agora, se o Temer for bem, ou razoavelmente bem, claro que o espaço do PT diminui bastante. Então, eu acho que é difícil fazer um prognóstico seguro. Ele tem a idade, ele tem 71 anos, então já começa a pesar nessa equação aí. Mas é difícil prever o futuro do Lula. Ele não é página virada, com certeza ainda. Mas as coisas no Brasil caminham numa velocidade tão fantástica, não é? Se a gente fosse numa cartomante há 4 anos atrás, falasse, bom, os empreiteiros vão ser presos, o senador vai ser preso, o Lula vai ser denunciado, o Cunha vai ser caçado. Essa mulher é louca interna. Exatamente. Quer dizer, então, no Brasil não dá para fazer esse exercício, não é? Eu acho que exercícios de futurologia sempre são muito arriscados e muito problemáticos. Ainda mais no Brasil, né? A conjuntura muda muito, os fatos, há uma série de circunstâncias. Eu acho que não dá para... Agora, eu sou otimista, eu acho que nós vamos caminhar para nós vamos sair da crise não dura para sempre, ainda que de forma lenta e gradual, mas eu acho que nós podemos viver uma nova etapa positiva na história brasileira. Você acredita, então, que esses fatos podem ajudar a construir um Brasil melhor? A democracia está sendo amadurecida no país? Eu espero que sim. Eu torço que isso seja. Eu acho que isso é um sinal de maturidade. Mas não podemos cair num pessimismo e numa negação absurda de tudo e de todos, tá certo? Compreender a política como ela é, não a política como um exercício de santos e de anjos, porque ela nunca será, embora ela precise ter base ética, que isso se perdeu, infelizmente, nos últimos tempos no Brasil, mas eu acho que é com a política, pela política, que nós vamos caminhar na direção do futuro. Bem, a gente disse que não pode fazer exercício de futurologia no Brasil, mas a pergunta é inevitável. Você acredita na prisão do ex-presidente Lula? Olha, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Eu prefiro aguardar o curso das investigações, dos acontecimentos. Eu não acho que a motivação da Operação Lava Jato seja uma motivação política, no sentido de que estamos agindo assim para excluir o Lula do processo, mas que é muito mais, às vezes, nos exageros, uma coisa quase que messiânica, quase que de missão religiosa de fazer alguma coisa, que também não é correto, mas eu acho que é preciso aguardar as investigações, as provas, para poder concluir algo sobre o futuro do Lula. Ok, Alcindo Gonçalves, muito obrigado pela entrevista, foi um grande prazer tê-lo recebido. Obrigado mais uma vez. Bem, nós ficamos por aqui, mas o Jornal da Ola na TV continua na internet. A seguir, em foco, o Jornal da Ola com Flávio Rigg. Uma excelente semana a todos.